Galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de um dossiê mais do que especial. Pelas fotos vocês já estão vendo, vamos falar sobre os militares, porque ontem o Lula resolveu mudar o comandante das forças. Não é mais o Arruda, agora é o Tomás. E aí, segundo a imprensa, essa decisão teria sido motivada por uma situação que envolve o Cid. Major Cid, o ex-auxiliar de ordens de Bolsonaro. E o que estaria acontecendo? Em tese, o Cid estava cotado para assumir o comando de um batalhão especial, bastante sensível. O governo estaria insatisfeito com a situação e o Arruda não queria impedir o fato de se consumar. Mas será que é só isso que está acontecendo? Será que o governo acordou ontem chateado? Eu vou fazer tudo mais. E eu garanto para vocês que a situação ela é muito mais profunda e complexa do que estão tentando comentar. Não é uma questão, é uma rixa, eu não gosto do Cid, etc, tudo mais. Tem uma questão muito séria, algumas questões muito sérias por trás de tudo isso. Existe uma certa construção num tempo recente. Quem vem acompanhando os vídeos desde semana passada, pelo menos desde o dia 13, vínhamos comentando como o clima entre os militares e o governo, vinha ficando cada vez mais tenso, algumas confusões acontecendo, alguns posicionamentos de algumas pessoas da esquerda, da imprensa, que chamavam a atenção. Mas, para entender ainda melhor, vamos precisar fazer uma pequena viagem no tempo. Alguns fatos que envolvem a turma da esquerda e alguns fatos que envolvem especificamente o PT, um documento do ano de 2016 e mais algumas coisas. Te garanto que você vai se surpreender com algumas coisas que eu vou te mostrar. E vamos começar, que como sempre, tem muita coisa. E vejam só. Tentando trazer aqui os eventos como um todo, deixar claro para quem não está perdido sobre o que se passa no Brasil. No dia de ontem, o Lula demitiu o general Arruda, que era o comandante do Exército, após crise de confiança, e escolheu o substituto. Quem é o substituto escolhido? O Tomás. Algumas questões foram levantadas no primeiro momento ontem nas redes, porque o Tomás, na quarta-feira, ele teria feito um discurso enfático em defesa da democracia, teria afirmado que todos têm de respeitar o resultado das eleições. Como vocês podem ver aqui, é um tweet do Jornal Nacional comentando sobre o caso. E quando olho essa situação, quando eu relembro o que está simplesmente assim na minha memória, aquelas discussões que vinham desde o período pré-campanha, aquela insatisfação da turma da esquerda com os militares, a fala do Lula sobre demitir 8 mil militares, aquela tensão no início do governo, a escolha do Múcio, um nome que não faz parte da cúpula petista, que segue com um apetite insaciável por cargos, por nomeações. Eles estão no poder, eles querem colocar quanto mais gente eles puderem. E aí o PT vai escolhendo, vem tentando meio que pisar em ovos. E aí eu lanço uma pergunta. Vocês acham que uma medida como essa, uma decisão como essa, ela é tomada do dia para a noite? Talvez algum tipo de conversa esteja no ar. Talvez antes de nomear o Arruda, alguns nomes já estavam sendo cotados. E naquele momento, antes de nomear o Arruda, quem sabe o Tomás, ele era o segundo da lista, então falou, vamos colocar aí, etc, tudo mais, estava meio que stand-by, etc. Não dá para afirmar que existe uma correlação entre a fala do Tomás, a nomeação dele, até porque o próprio Arruda, na semana passada, também fez uma fala, fez um discurso nessa mesma linha. Muita gente levantou essa tese, mas não sei. Daí, é um nome que eu não conheço, não sou familiarizado com as atividades dentro da caserna, mas comentar isso porque muita gente levantou essa bola. Agora uma coisa, dá para bater o martelo. Perceba, vinham tendo essas tensões, esses encontros, e no dia de ontem estava marcada uma reunião entre o Lula e a turma das forças. Reunião que a gente comentou, reunião que o Lula resolveu levar junto com ele o Josué Gomes, da Fiesp. Segundo o Poder 360, inclusive os militares ficaram meio chateados, porque acharam que o Lula tentando aí dar uma levantada na bola do amigo, que está sendo destituído da Fiesp, meio que não está querendo sair, falando que foi uma assembleia clandestina, foi aquela confusão. Mas independente dessa confusão toda, um dos pontos discutidos na reunião envolvia um desenvolvimento das forças, também
novos programas que, inclusive, envolvem financiamento. Olha essa nota que saiu. Múcio diz à CNN que o governo montou comissão para buscar recursos extras para militares. Nada melhor do que tentar, né, fazer um carinho, passar a mão na cabeça. Não fica chateado não, a gente vai lembrar de vocês. Vamos aqui tentar desenvolver as forças, né, novos programas, tecnologia, etc, tudo mais. Vai vir mais financiamento, vamos renovar as coisas, né? Agora vai. Agora a gente vai demitir o Arruda, viu? É bom, né? Antes de você demitir, você faz um carinho. Pra na hora que você demitir, a turma não ficar muito puta da vida. Fala, não demitir, etc, tudo bem, mas as coisas vão vir bem. Então, assim, as movimentações que estão acontecendo, elas não são totalmente, assim, bruscas, sabe? Na maluquice, eu vou. No puro ímpeto. Não. Existe um planejamento mínimo para nada tentar conter alguns danos. Aí veja, como eu falei, segundo a imprensa, a gota d'água teria sido a questão do Cid, né? O Igor Gadelha, ele puxa o peixe aí, inclusive para o colega dele de empresa, né? Que teria escrito a matéria da Sexta. O presidente Lula decidiu demitir o general Júlio César Arruda do cargo de comandante do Exército. Segundo ministros palacianos, a gota d'água teria sido a recusa do militar em exonerar o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, de um posto de comando sensível em Goiânia. Lula teria ordenado a demissão de Cid após o colunista Rodrigo Rangel do Metrópolis revelar que o ex-ajudante de ordens operou uma espécie de caixa 2 com recursos em espécie, que eram usados, inclusive, para pagar contas pessoais da primeira-dama Michele Bolsonaro e de familiares dela. Bom, será que o Rodrigo Rangel realmente revelou isso daí? Será que ninguém sabia? Foi o Rodrigo Rangel que revelou para o Brasil essas informações aterradoras? Será que foi por isso? Será mesmo? Algumas pessoas levantaram a bola nas redes sociais que talvez a matéria do Rodrigo Rangel pudesse vir para justificar a tomada de ação e criar algum tipo de desgaste. Mas algumas pessoas terminavam a análise aí, né? Eu acho que é uma análise meio superficial. Mas enfim, além da turma do Metrópolis, a Bela Megali, lá no Globo, fala o seguinte, na matéria que a manchete é: como o ex-comandante do Exército reagiu ao ser comunicado sobre sua demissão. Como informou a coluna, Múcio não via a demissão do general como o melhor caminho. O ministro da Defesa mudou de ideia, no entanto, após receber um telefone do Lula por volta das 6h30 deste sábado. Na ligação, o presidente cobrou uma atitude em relação à nomeação do coronel Mauro Cid para liderar o 1º Batalhão de Ações e Comandos da Unidade de Operações Especiais em Goiânia. O Palácio do Planalto já havia indicado que esperava que Arruda anulasse essa nomeação, mas ele apresentava resistência. E aí temos aqui, né, um iceberg, muitas vezes utilizado na internet, né, para falar o seguinte: eu tenho a camada de cima e tem as camadas mais profundas do iceberg. Às vezes, e a maior parte do iceberg ele sempre fica dentro d'água. Na parte superficial, coloquei ali, né, o Cid, reportagem do Metrópolis, pessoas que estavam pontuando sobre uma revanche. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que o Cid desestabilizou as forças, né, por sua proximidade com Bolsonaro, um tipo de risco que ele possa ter aí na frente do batalhão? Será que foi essa matéria? Será que essa matéria revelou? Será que essa matéria revelou coisas? Ou será que ela serviu para justificar? São questionamentos que eu acho que são bem importantes. E vamos dar uma olhada. Comentamos no vídeo ontem sobre essa matéria e quero trazer algumas coisas e outras que eu não comentei ontem, que é o tweet do Metrópolis. E a matéria também tem uma palavra que eu acho muito bonita: exclusivo. Para aquela ideia, né? só pai que tem essa informação, irmão. Exclusivo: caixa 2 de Jair Bolsonaro no Planalto. Áudios reunidos pela investigação sob comando, bababá, indica que o Bolsonaro controlava. Comentamos no vídeo ontem que essa matéria, dentro dela, não disponibiliza os áudios, não disponibiliza os comprovantes de pagamento, não tem muita coisa, né? Tem assim, um texto e assim, você confia no jornalista ou não, né? Mas provas assim robustas dentro meio que não foram divulgadas. E aí vamos lembrar algumas coisas que falamos no dia de ontem. Primeiro ponto: segundo Igor Gadelha, o Rodrigo Rangel revelou
Eu acho que isso seria injusto com o Fábio Serapião e a Camila Matoso. Camila Matoso, que se não me engano atualmente está coordenando a sucursal da Folha em Brasília. Ela antes era chefe da coluna do Poder, Painel, desculpa, que agora é do Zanin, da Folha de São Paulo. Eu conheço essa turma que talvez eu seja o único brasileiro que todos os dias lê todas essas pessoas. Todos os dias eu perco meu tempo lendo Igor Gadelha, Rodrigo Rangel, Guilherme Amado, Paulo Capelli, Mário Sabino. Eu sei quem escreve na coluna dessa turma, né? A Bruna Lima, Eduardo Giroto, o Zuc, que escreve junto com Gadelha. Só falando só da turma do Metrópolis. Fora a turma que escreve na Folha de São Paulo, não vou citar o nome. Fora a coluna da Bela Megali, Lauro Jardim, aí tem a Nayara, tem o Fulano Cicano, aí tem a coluna do Radar, do Robson Boni, aí a política, que tem o Hugo Marques, a Laí, não sei o que lá. Aí tem o Casado, aí tem o Matheus Leitão, aí eu leio a coluna do Mônica Bergamo, aí eu leio as colunas do Metrópolis do Poder 360, que é mais perdida. Aí tem o Estadão, que tem as meninas que soltam matéria todo santo dia, 5 horas da manhã. Aí tem, qual mais que eu leio todo dia? Tem uma turma lá do Bastidor, Samuel, Escostegui, mais o Cidadão. Acho que eu sou o único brasileiro que perde meu tempo lendo toda essa turma, mas meio que já conhece. Então eu acho meio chato. Chato por parte aí do Rodrigo Rangel e da Sara colocar assim um exclusivo, o Caixa 2 de Jair Bolsonaro no Planalto, quando a matéria da Folha de São Paulo do dia 26 de setembro de 2022 falava, ó, Polícia Federal vê transações suspeitas em gabinete de Bolsonaro e Moraes quebra sigilo. Nessa matéria falava sobre a tese onde o Cid Bolsonaro estivesse usando aí o cartão corporativo para pagar contas, etc e tudo mais. Só que essa matéria do Rodrigo Rangel, ele tá trazendo informação que naquela matéria do dia 26 de setembro não tinha, que era a nomeação do Cid para esse batalhão especial. E esse que vem sendo ponto apontado, né, com uma grande insatisfação. Eu gosto desse pedaço. Olha só, mais cedo ou mais tarde, a designação do Cid para o posto será motivo de mais dor de cabeça para o novo governo. Você vê, né, ele tá, olha, vai ser dor de cabeça, viu? A nomeação do Cid é dor de cabeça, irmão. Só faltou falar demite, só faltou falar para demitir. A quem, teoricamente, caberia uma eventual decisão capaz de reverter o ato assinado no apagar das luzes do governo Bolsonaro. Será que essa nomeação do Cid foi no apagar das luzes, Rodrigo Rangel? O Google é miserável, viu? Você bota umas coisas no Google e aí às vezes você usa essas expressões no apagar das luzes e às vezes você é meio que desmentido. Mas enfim, no dia 4 de novembro de 2022, o César Feitosa e a Mariana Holanda, também na Folha de São Paulo, soltavam a nota. Ajudante de ordens de Bolsonaro deixará Planalto para comandar batalhão do Exército. Podemos falar 2-0 para a Folha de São Paulo? A Folha, acho que uma certa antecedência, né? Trouxe as informações, acho que primeiro. Aí dizia, ó, interlocutores disseram à Folha que sua transferência para Goiânia já estava acertada antes da eleição. Será que é verdade? Eu deveria acreditar nos interlocutores que falam com a Folha? Eu gosto de prova, eu gosto de documento oficial. Só porque é Folha? Eu prefiro acreditar no Metrópolis. A saída foi construída durante conversas de comandantes militares com o próprio Cid. Generais afirmaram à Folha que a mudança é natural. Como Cid progrediu de major para tenente-coronel, durante o governo Bolsonaro, ele precisa passar por um cargo de comando para conseguir novas promoções e sonhar com o generalato. E aí, o Google, como eu disse, é miserável. Miserável, não é miserável não, é miserável, com I. Tinha essa imagem. Tencel Arte, Mauro César Barbosa, Cid, parênteses, Cid, primeiro BAC Goiânia, GO. E aí eu faço, bicho, aquela coisa que eu acho que ninguém deve fazer quando lê uma matéria jornalística. Você dá um Google. Antes de mostrar o Google, Bolsonaro teria... Isso aqui foi o print que eu trouxe no vídeo ontem, né? Que é postado lá no Facebook, segundo Bolsonaro. Ele botou assim, resposta lá ao Metrópolis. Ele ainda chama a matéria de mentirosa. Na pergunta número 11, que perguntava lá, né? Por que o Cid, ainda no final do seu governo, foi designado para comandar um batalhão, comissão tão sensível, etc. Aí Bolsonaro falou o seguinte, ó. Ele foi designado em maio, antes das eleições, né?
exatamente o que os interlocutores contaram para a Folha, sem minha interferência, seguindo o processo seletivo do Exército, que iniciou em setembro de 2021. Bom, eu não consigo falar se esse processo começou em 2021. E sobre maio? Estaria Bolsonaro certo ou errado? Aí o que foi que eu fiz? Coloquei, ó, Theo, Cel, Arte, Mauro César Barbosa Cid, parênteses Cid. Do mesmo jeito da matéria do Metrópolis. Aí tem uma coisa no Google, eu não sei se esses jornalistas sabem, você pode, ó, filtrar a data. Eu botei de 1º de janeiro a 1º de julho, porque Bolsonaro falou que foi em maio. E aí, gente, olha esse link aqui embaixo, que eu vou abrir ele para vocês. Boletim do Exército, do dia 27 de maio. E tem uma palavra que até em negrito, ó. Mauro César Barbosa Cid. Eita, Cid. Ainda tem uma palavra Goiânia, ó. Será que é? Esse documento é um boletim do Exército, número 21, 2022. 27 de maio de 2022. Aí você vê aqui, ó. Página 49. Aqui embaixo, ó. O comandante do Exército, no uso de suas atribuições, que ele confere no artigo 20, inciso 6, a linha G, da estrutura regimental, blá blá blá, tititi, resolve nomear, por necessidade do serviço ex officio, para o desempenho dos cargos de comandante, chefe, diretor ou prefeito das organizações militares abaixo relacionadas, os seguintes oficiais. Aí na página 52... ó, do Boletim do Exército, número 21, de 27 de maio de 2022. Temos aqui, ó, grifado, 1º BAC Goiânia, o Telcel Arte, esse é o nome da matrícula, Mauro César Barbosa Cid. Uai, maio, Rodrigo Rangel, no apagar das luzes de maio. Então assim, pô, vamos botar então o time Folha de São Paulo Google 3, Rodrigo Rangel 0. Chateado, viu, irmão? Esperava mais. Mas enfim, diante disso daqui, eu acho muito difícil achar que um governo que tem experiência política, com grandes figuras que estão aí na política há mais de 30 anos, que participaram até dos movimentos da redemocratização. Eu acho muito difícil uma coisa como essa ter passado, sabe assim, ai, ninguém percebeu, nossa, eu só percebi agora que o Rangel me contou, sabe? Não faz muito sentido na minha cabeça. Não faz muito sentido. E aí que entra a pergunta, tá? E se não foi isso, foi o quê? Se não foi isso, foi o quê, então? Se não foi isso, foi o quê? Tá? Como eu falei, né? Um iceberg, ele tem uma parte, né, mais profunda. Normalmente a maior parte dele está debaixo d'água. Ampla reforma militar. E o que eu quero falar com isso? Vamos relembrar algumas notícias que estávamos comentando desde a semana passada. No vídeo do dia 14, eu acho, porque normalmente eu trago a matéria do dia anterior, né, no dia seguinte. Tinha saído uma série de matérias, como essa daqui também, ó. Ibanez diz à Polícia Federal que o Exército impediu retirada de acampamento golpista. Uma série de matérias sobre os militares. Eu falei, gente, sabe, eu não sou muito inteligente, mas às vezes não sei se é a intuição ou se é o sentido aranha. Tem algumas coisas que quando acontecem, sabe, me incomoda. Eu falo assim, acho que tem alguma coisa aí, velho. Acho que tem alguma coisa que não tá encaixando, sabe? Aí saíram várias matérias, como essa da Veja, outra da Veja, porque o Exército protegeu o acampamento bolsonarista. E aí colocava o Exército no centro da confusão. Não que ele não faça parte. Não tô aqui pra falar se o Exército tá certo ou tá errado. Mas, tá, beleza, eu fiquei nessa, né? E aí, teve esse tweet do Breno Altman. Acho que talvez seja por causa desse tweet que eu fiquei assim bem... isso aqui chamou muito minha atenção. O Breno Altman, pra quem não sabe, ele é jornalista, ele é amigo do José Disseu. Logo, assim, eles sempre fazem live juntos. Eu acho que eles muitas vezes comungam das mesmas opiniões. E tem algumas coisas que, por conhecer um pouco da esquerda, na hora que eu li, eu falei, tem algo aqui. Porque o Breno Altman falava o seguinte, ó. Os oficiais bolsonaristas estão, nesse momento, encurralados,
Como um pugilista grogue, ainda que forte, não há riscos reais de um golpe bem-sucedido, até porque essa hipótese não existe sem apoio da Casa Branca. São as melhores chances de uma ampla reforma militar desde 1985. Reforma militar. Mas o que é uma reforma militar? Por que disso? Por que essa chateação? Mas vamos relembrar algumas notícias dos últimos dias, né? Teve essa aqui do Ibanez. Aqui no dia 14. Nesse meio tempo, já tinha a informação da minuta, que havia sido encontrado com o Anderson Torres. Aí, pô, a Veja estava comentando sobre os militares. A esquerda estava comentando sobre os militares. O Mário Sabino, que não faz parte dessa... Ele é da imprensa, né? Mas como ele estava perto do Mainardi, aí ele meio que fica, né, com aquelas digitais do lava-jatismo, ele assim fica meio escanteado. Então eu falei, pô, é de outro setor, querendo ou não. E aí o Mário Sabino levantava o questionamento, sua manchete, ó. E se altos militares da ativa foram coautores da minuta do golpe? Pô, tá pegando a turma da ativa, né? A turma... tem porte, né? Sabe? Tá ligado? Patente alta. Mas há um punhado de militares de alta patente que a partir de 2022 passou a flertar mais fortemente com a ideia de golpe na convicção de Jair Bolsonaro seria vítima, né, de confusão nas eleições. Aí no dia 14 também a Folha de São Paulo. Revelação da minuta é advertência às forças. Colocando o dedinho assim, ó. A sua vida, viu? Para os militares, a revelação da minuta é advertência. Permite que vejam com que tipo de gente estariam metidos. Ainda dia 14. Comparar ataques em Brasília a Capitólio oculta dedo de militares. Os militares, sim, eles possuem digitais no ocorrido. E esse artigo aqui foi uma entrevista com o Perro Lerner. Ele faz parte de uma ala da esquerda que batem sempre numa tecla que eles dizem que no Brasil existe uma espécie de partido militar. Não que seja um partido assim, institucionalizado, com número, que você vai lá, bota uns caras. Não, não é isso. Mas é como se existisse sem existir. Porque quando você olha para a máquina, você vê, pô, você tem vários deputados que vêm da caserna. Você tem várias pessoas na máquina que vieram da caserna. Você tem várias pessoas em setores assim dos mais variados, né, do Estado brasileiro que vieram da caserna. Tanto que durante o governo militar e governo Bolsonaro você teve vários militares. Então falou, pô, basicamente é um governo militar em todos os cargos. Por isso que se fala da questão dos 8 mil militares. E aí o Perrulano ele também fala que esse partido muitas vezes tenta tutelar a República. Fala que inclusive tentavam tutelar Bolsonaro. Só dá para dizer que os militares não tiveram nada a ver com essas ações. Entre as pessoas que protagonizaram os ataques estavam militares da reserva e parentes de militares. Em Brasília, estavam ao lado do Centro de Inteligência do Exército. Aí, outros setores ligados a uma esquerda progressista internacional, que é o Abramovay. Democracia é um regime no qual é irrelevante a opinião das Forças Armadas sobre qualquer assunto que não seja defesa nacional. Não tem que se envolver com política. Ainda dia 14, a turma da Folha de São Paulo falava em intentona bolsonarista. Não se tratava de radicais bolsonaristas porque não faz mais sentido falar em bolsonaristas moderados. É preciso que as próprias Forças Armadas combatam o golpismo em seu meio. Passava um tempo, não, ainda dia 14. O governo, inclusive, já começava a fazer algumas mudanças estruturais. O governo deve tirar a BIM do GSI para diminuir influência de militares. A proposta conta no relatório sigiloso do Grupo sobre Inteligência Estratégica da equipe de transição do governo, mas sofre resistências de uma ala do governo que não quer desagradar as forças. Lula foi sondado sobre a ideia e demonstrou-se a favor. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também é favorável à medida, assim como os principais quadros do PT. Tem inúmeras medidas, tem inúmeras ideias, mas não tínhamos o clima para as coisas acontecer. O timing na política é tudo. Não só ter o timing, como você ter o apoio para realizar determinadas ações. Seja você ter o apoio, também você ter assim, os meios, seja você ter a força para realizar. Querendo ou não, esse caso do Cid caiu como uma luva. Caiu como uma luva para você... Porque não é a questão só do Cid, você bota. Teve a confusão, os atos de vandalismo do dia 8.
E é um possível, sei lá, passada de mão na cabeça, né? Falar, não lidou da forma como tinha que lidar, não foi energético o suficiente, né? Foi, sei lá, agiu de forma realmente assim insatisfatória. Se esperava que a turma do GSI, que seja o Ministério da Defesa, conseguisse ter impedido o ocorrido. Falou, pô, vocês não conseguiram impedir aquela turma lá, é complicado. Então você começa a questionamento, aí vem, babá. Aí o CID é só mais um andar nesse prédio, né, que se tornou essa confusão. Mas beleza. Aí o tempo vai passando. Dia 15. Ex-comandante da PM do Distrito Federal diz em depoimento que o Exército recusou tentativas de desmontar acampamento e vetou prisões. Tá vendo aí? Estão do lado da turma de lá. Não atuaram como deveriam para impedir os atos. Vieira disse que o Exército impediu a ação da PM para a desmobilização do acampamento. O Exército já estava mobilizado para não permitir a entrada da PM. Aí vem aqui, ó, Sakamoto. Quem são os golpistas que escaparam da prisão com a ajuda do Exército? Olha as digitais. Forças Armadas sujaram as fardas com golpismo. Essa senhora é a mulher do general Vilas Boas. Carlos Madeiro. Governo do Amazonas diz à Justiça que Exército recebeu golpista em quartel. Entrevista. É consenso que a atuação de militares esteve longe da eficiência. Quem diz isso é o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Nessa entrevista questionavam ele o seguinte: o GSI passará por mudanças? E ele diz: o GSI está sendo mudado. Porque agora tem clima para isso. E será que não existe já há muito tempo esse interesse da esquerda de promover um tipo de mudança interna? As forças, nas relações, né? Uma reforma militar. Mas o que é que eles gostariam com isso, né? O que teria mais? A gente vai chegar lá. Aí veja. Comandante do Exército, o comandante. Caso Arruda. Comandante do Exército impediu prisão de golpistas. Publica o Washington Post. Vocês não vão prender pessoas aqui, teria dito o general Júlio César de Arruda ao ministro Flávio Dino. Você vê como essa insatisfação, né, esse cliente ele não vem do CID. Você vê que é uma certa construção, que as coisas estão acontecendo. No Washington Post, com a chamada de capa, Exército do Brasil deixou centenas de insurgentes escaparem, dizem autoridades, né? E fala, a mina falando isso, aquilo, outro. Uma semana depois dos atos golpistas e fascistas de 8 de janeiro, o ministro da Defesa, José Múcio, segue protegendo os militares golpistas. E não existem sinais de que teremos responsabilização e punição para o partido fardado. Partido. O Jones Manuel é um cara realmente assim, de esquerda pra valer. É o que eu digo pra vocês. Tem que entender um pouco como pensa determinadas alas da esquerda. Porque, assim, cada grupo tem sua agenda. Cada grupo tem seus ideais. E às vezes, assim, pô, como é que a gente pode tentar avançar com determinadas coisas? E a esquerda, você pode falar o que for, eles são extremamente organizados. Eles realmente sabem como trabalhar, sabem como operar a máquina. O Intercept escrevia: é hora do Brasil apontar o dedo para as Forças Armadas e desembarcar do cinismo golpista. Isso aqui é dia 16. Você vê, o tempo vai passando e novas notas. Os militares sempre se colocaram como uma instância superior e heróica da sociedade, fomentaram o messianismo de inocentes úteis em nome da pátria com cinismo golpista sem igual. O Globo já falava o seguinte: lista de envolvidos com atos tem pelo menos 15 militares. Ó, tá vendo que eles estão envolvidos com essa confusão? Essa matéria é dia 17. Breno Altman e o Renato Souza. Prende-se bombeiro, tia do Zap, granfina sertaneja e até um borra-botas ex-ministro de Bolsonaro. Está ótimo, todos os golpistas têm que ser investigados e processados. Mas não será preso nenhum general, mesmo com os principais crimes golpistas tendo sido cometidos por militares? Ele questiona. Renato Souza diz: bastidores, juristas, integrantes da OAB e advogados, de grupos pela democracia,
Avaliaram pedir ao Supremo a prisão de generais do Exército após ataques em Brasília, mas recuaram com receio de reações após pressão de militares da ativa. A Corte não decidiu por não ter sido provocada. Você já pensou se prende alguém? E assim, ainda mais, e se tiver justificativa? Tivesse lá as razões? Já pensou? O clima começa a ficar meio complicado, né? Quem sabe, inclusive, parte das forças resolva ceder. Né? Sei lá, nessa relação. Ceder o quê? Vamos continuar. Recado de Lula às forças foi dirigido ao comandante do Exército. Quer dizer que é o Guilherme Amado, colega aí do Rodrigo Rangel. Essa insatisfação, ela não começou... Beleza, o Cid foi a gota d'água. O que eu acho muito difícil, mas muito difícil. Um governo que só na transição tinha quase 1000 pessoas não ter percebido o que estava acontecendo. Mas tudo bem. Um governo que vem procurando interlocução com os militares, ó, desde antes das eleições. Fui pego de surpresa. Meu Deus do céu. E aí, nessa confusão, ela vinha escalando até o ponto que veio o Etchegóin para comentar sobre os ocorridos. Eu falei, ó, tem que prestar atenção nisso aqui, viu? É um cara que realmente vem, né? O pai era militar, ele também tem uma voz dentro das forças. Ele falava, a desconfiança de Lula com forças expressa covardia e não pacifica o país. Passado o triste episódio do dia 8, o presidente Lula, comandante supremo das Forças Armadas, dá uma declaração clara à imprensa de que não confia nas forças. Como é que se pacifica o país a partir daí? E aí você via que o clima vinha se acirrando. E aí, vamos pegar essa questão da reforma e juntar com a reestruturação do Estado. Para tentar entender quão profundo pode ser a confusão que está acontecendo. E aqui vamos para o nosso último e principalmente o maior tema, que é o que mais tem coisa para a gente comentar. Vejam só. Hoje de manhã, 4h30 da manhã, o Globo já solta essa nota. Troca de comando por Lula é tentativa de rearranjo de controle dos civis sobre militares. Diz especialista. Presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública vê episódio como chance de novo presidente se posicionar como comandante supremo das forças. Você percebe como vem acontecendo assim paulatinamente, repetitivamente, uma tentativa do Lula de se portar assim, não, eu sou, sei lá, o comandante. Olha a ação que eu estou fazendo. Essa ação demonstra que eu estou no poder. É como se ele precisasse ficar se reafirmando que ele comanda. Quem precisa reafirmar muitas vezes é porque não tem realmente o poder em mãos. E talvez realmente não tenha por completo, por mais que seja o comandante das forças, talvez realmente exista algum tipo de rusga interna, algum tipo de divergência, né? Um galera assim, jogando contra, não sei o quê. E aí o Múcio nesse meio tempo, então assim, vamos acalmar, vamos tentar entender, vamos tentar colocar as coisas aqui no mesmo idioma. Vamos tentar aqui resolver as coisas, numa boa. E a confusão tá rolando. O que tá acontecendo agora é uma junção de fatores. Junção de fatores. Vamos voltar aqui mais uma vez no Breno Altman. Ontem de manhã, olha que interessante. Brasil 247, um site ligado ao lulismo, assim, de PT histórico, né? Um site de esquerda. Brasil tem hoje a maior oportunidade para promover uma ampla reforma militar. Isso aqui tinha comentado desde o dia 13. Eles soltaram a matéria ontem de novo. Mas beleza. Aí colocam lá a fala dele. Aí ele começa mais ou menos na tese falando o seguinte: essa é a melhor oportunidade desde 85. Talvez nem em 85, na transição da ditadura à democracia, se teve essa chance. Em 85, o exército estava muito desmoralizado. As forças estavam desmoralizadas com toda a crise, com o fim da ditadura. A combinação entre uma crise econômica e social medonha e a emergência das histórias de desrespeito aos direitos humanos. Qual é o melhor momento para você tomar uma ação contra um grupo? É quando esse grupo tá fraco, sem chance de reagir, né? Que você está desmoralizado. Ali havia uma possibilidade de quebrar a tutela militar. É o que eu digo para vocês. E o que seria meio que essa tutela, que eles controlam tudo? Não, você não pode, sei lá, comer manga e beber leite. Senão você vai ter dor de barriga. Você não pode, presidente.
Manga com leite não pode. Né? Você não pode comer banana depois do almoço e tomar sol. Não é esse tipo de tutela. Não é esse tipo de tutela. Mas a gente chega lá. No entanto, quem dirigia aquele processo não era a esquerda. Era a chamada oposição liberal burguesa à ditadura. A esquerda tinha uma participação pequena e toda a esquerda tinha sido capturada pela oposição liberal burguesa à ditadura. Mesmo o Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil e outras organizações que então existiam tinham se colocado sob a liderança da oposição liberal burguesa naquele momento, que tinha Tancredo Neves, essencialmente, como o principal quadro. Hoje o Brasil ele vive uma estrutura de Estado que, querendo ou não, foi pensada por essa galera e meio que o último aprimoramento, né, assim, para deixar meio redondo o processo, foi da FHC. É um Estado social-democrata. Tem, né, não, vamos cuidar aqui do povo, etc. Assim, um pouco de justiça social, né, de ajuda aqui, ajuda colar. Só que é um Estado extremamente burocrático, extremamente regulado. O governo é quase um pai, uma mãe que controla tudo. Você vê que tem agência reguladora para discutir sobre todos os aspectos, as coisas, enfim. A gente está preso desde os idos da década de 90 na mesma estrutura, né? Nessa superestrutura. Uma mudança aqui e lá, um grupo ganha um pouco mais de poder, outro, mas a estrutura do Estado é a mesma. Não é um Estado criado pela esquerda, com a agenda da esquerda, com direcionamento da esquerda. Coisa como foi feita meio que fica, sabe, meio travada. Aí dizia, né? Fernando Henrique já estava nessa oposição e outros, aí vai citando. Aí lá no fim ele fala o seguinte, ó. Não é apenas que nenhum responsável pelos crimes da ditadura foi punido. Não foi mudado uma vírgula no currículo das forças, no sistema de promoção das forças. A única mudança que haveria nesses 40 anos foi quando Fernando Henrique, em 99, institui o Ministério da Defesa num passo adiante para colocar as Forças Armadas sob o controle civil, mas é uma mudança sem estar acompanhada de outras medidas superficial e superestrutural. Tem mudança no currículo, nomeações, né? Quem vai ser promovido, quem não vai. Mas, beleza, o que você quer com isso? Você quer criar, sei lá, um exército de esquerda? Seria só isso? E a resposta é não. Não adianta, não é isso. Eu não acho mesmo que seja isso. Temos que ter um exército de esquerda alinhado. Pode ser um dos objetivos, mas eu não acho que também seja o único. Para entender algumas coisas, vamos ouvir aqui o Odisseu. Estou construindo aqui um raciocínio longo, mas a gente vai chegar a algum lugar. Escuta só. Que os militares têm uma tradição golpista, militarista, salvacionista, está na história do Brasil, né? A República... Tradição golpista. Os tenentes, Revolução de 30, 32, com a parte dos tenentes que ficou com São Paulo, 35, a insurreição dirigida pelos comunistas, pela Ação Libertadora Nacional, na verdade. 37, os integralistas. 37 é um golpe do Estado-Maior do Exército, sob a chefia de Góes Monteiro, e Getúlio fica no governo até 45. O governo Dutra foi repressivo, antissindicato, pró-Estados Unidos. E em 64 a 85, e o golpe de 55 que o Lott impediu, e o de 61 que o Brizola impediu, com o apoio da Brigada, do Terceiro Exército, e armando o povo e com a rede da legalidade. Então, os militares sempre foram e continuam sendo um instrumento e um fator político. Sempre foram, sempre continuam sendo. Ouvindo algumas discussões da esquerda aí nos últimos tempos, não, sempre tento ficar assim, tentando entender. Eles pontuam que, não sei se vocês já ouviram aquela explicação como se fosse uma espécie de roda da fortuna. Eu não sei se é roda da fortuna, pessoal, mas é como se fosse um ciclo. Que você sempre passa, mas no final do dia você volta para o mesmo lugar. É como se fosse um ciclo, sabe? Você não consegue romper, sabe, as amarras do destino. E a ideia que a esquerda coloca muitas vezes é o seguinte: o Estado brasileiro ele tem alguns pilares que, se você realmente quer criar uma mudança sólida, né, nessa superestrutura, você precisa mexer nesses pilares. E aí muitas vezes eles pontuam o seguinte, que o Brasil é um país agrícola.
desde as nossas raízes. Você vê, né? Desde a época da colonização. E diversas outras coisas. Quando eles trazem essa questão da república, eles falam, cara, desde a república até os dias de hoje, os militares tiveram basicamente em tudo, até antes da república, para manter uma certa unidade, né, contra as revoltas que aconteciam. Na república, a república foi instaurada pelos militares. Aí tem gente que vai dizer que é um golpe, tem gente que vai dizer que não é, etc. Aquela discussão. Ao longo do processo no pós-república, tivemos presidentes ligados às forças. Aí vai ter tudo mais. Aí veio o Getúlio. Aí tivemos aqueles movimentos, como ele falou, as intentonas e tudo mais. Tivemos o próprio regime militar. Aí o tempo passa e você vê, eles continuam na máquina. E vocês moram no Brasil. Vocês sabem como as coisas funcionam no Brasil. No final do dia, quem tem um contato, às vezes, tem tudo. Um grupo que, durante toda essa história, sempre esteve presente, obviamente que esse grupo ele vai possuir contatos nas mais diversas áreas. Ele vai conseguir influenciar as mais diversas áreas, porque ele está aí desde o princípio. Desde o nascimento, esse grupo está aí. Esse grupo está aí, então... Às vezes, quando você tem algum tipo de plano, algum tipo de ideia, algum tipo de agenda que às vezes ela não converge, ela é muito divergente nos bastidores, você pode meio que ser sabotado, você pode ter, sei lá, alguém contra você. Então, na mente da esquerda, por muitas vezes, a única forma deles realmente conseguirem avançar com a agenda que seja deles aí, eles precisam, cara, tem que dar um jeito nessa questão. Tá ruim. Tá ruim. Existe uma tutela do Estado por essa galera há muito tempo. Mas eu vou trazer uns exemplos mais práticos já já. Vamos ouvir outro vídeo do senhor José Disseu e dessa vez com Breno Altman. E a correlação de força no momento acabou impondo, apesar que nós tínhamos a proposta, né, que não era essa. Estamos aqui no Brasil também. E nós continuamos com o problema do artigo 142, do artigo... Mas ao indicar o José Múcio, que é um quadro muito experiente e talentoso, mas ao indicar o José Múcio Monteiro e nomear os comandantes militares mais antigos, evitando que fossem passados para as reservas os militares, os generais, almirantes e brigadeiros mais próximos ao bolsonarismo, não está se repetindo essa tática de virar a página com os militares, cujas consequências podem ser novamente terríveis no futuro? Pelo que eu entendi, a declaração que para mim conta do ministro da Defesa José Múcio é que os militares vão voltar para os quartéis e a política vai sair das Forças Armadas, das polícias militares e civis. Acho que esse é o objetivo nosso nesse período, nesse momento que nós estamos vivendo. Esse deve ser o nosso objetivo. Há outras questões que nós conhecemos sobre as Forças Armadas, mas essas questões têm que ser tratadas à medida que nós temos condições de tratá-las. Acho que nesse momento, despolitizar, devolver para o quartel os militares, tirá-los da política, não aceitar que haja um poder tutelar, ou de moderação, que aliás até o presidente do Supremo, Luiz Fux, ministro Luiz Fux, deixou claro, não existe poder moderador no Brasil. O artigo 142 não significa isso. E os militares não podem fazer política, não podem falar de política, não podem opinar sobre política. Se nós aceitarmos que eles podem opinar sobre política, falar sobre política, inclusive política... Mas eles já fizeram isso durante esses 4 anos e não são punidos por isso. Esse respeito ao princípio da antiguidade na nomeação dos comandantes, será que não estaria havendo uma separação entre as palavras a favor da despolitização das Forças Armadas e os atos reais, que são aqueles que mudam a composição das Forças Armadas? Ô Breno, você sabe que não existem condições políticas institucionais, nem se deve pretender punir os militares. Isso aí não... Isso é simplesmente a realidade. Agora, foi o mesmo argumento dos anos 80, quando se manteve a lei da anistia. Não tem condição política. Não tem condição política. Ó, nesse primeiro momento faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Diferentemente da direita, a esquerda, ela possui um projeto. Eu não tô falando que o projeto é errado, é certo, etc. Tô falando que eles possuem, eles sabem onde eles querem chegar. Nas mais diversas áreas. Quando a direita, se você chegar pra galera da esquerda que tá aí, quando eles falam, por exemplo, reindustrializar o Brasil.
Eles não só falam de reindustrializar, que tem que reindustrializar. Eles sabem o que eles querem fazer, como eles vão fazer, por quais caminhos eles querem fazer meio que essa indução, como eles pensam que vai ter crédito, qual será o papel dos bancos públicos nessa situação da política econômica. Eles têm uma agenda. E isso não é apenas, sabe, em questões que envolvem economia. De respeito aos militares, é outra agenda. Cara, é um grupo que, quer ou não, acaba meio que por fazer oposição. Quer um exemplo bem claro como faz oposição? Procura os parlamentares que sei lá, capitão fulano, general ciclano, major tal, tal, que vem das forças, que veio da PM. Normalmente esse tipo de parlamentar, ele é mais ligado à direita ou ele é mais ligado à esquerda? As Forças Armadas, quer queira, quer não, quer você concorde 100% com elas, quer você não concorde, elas são um grupo organizado. Elas são um grupo, inclusive, que tem força eleitoral, que elege representantes para também brigar com eles. Então, a partir do momento que você quer fazer grandes mudanças, quanto menos adversários você tiver com poder de articular contra você, melhor. Assim, falar, vai acabar com você. Não, não é isso. Não, vai despolitizar, volta lá para a caserna, fica quieto. Calma que eu vou trazer mais exemplos. Eu quero deixar o próprio José Dirceu falar e também trazer umas coisinhas extras. Plano de Lula para a defesa prevê Guarda Nacional e despolitização das forças. Isso aqui é uma matéria do Estadão do dia 29 de setembro de 2022. Modernizar as forças em razão da nova realidade geopolítica mundial ditada pelo conflito da Ucrânia e afastar os militares da política. Essa é a estratégia do PT para tentar recuperar o diálogo institucional com a caserna em um eventual terceiro mandato. Formuladores de propostas petistas para a defesa defendem ainda a criação de uma Guarda Nacional para atuar em crises ligadas à segurança pública, afastando assim o instrumento da GLO, além da busca de alianças regionais para dissuasão de ameaças extra-regionais. Aí essa matéria do Estadão falava que em 2016, um documento do PT que avaliava as razões do impeachment de Dilma afirmava: fomos igualmente descuidados com a necessidade de reformar o Estado. Modificar os currículos das academias militares, promover oficiais com compromisso democrático e nacionalista. Eu falei, pô, que história é essa? Que documento é esse? Aí, vamos lá. Matéria da Exame de 2016. Militares criticam meia-culpa do PT em documento. Resolução do PT sobre conjuntura política foi recebida com indignação pela cúpula militar. O texto diz que os petistas foram descuidados por não terem modificado os currículos das academias militares e por não terem promovido oficiais com compromisso democrático e nacionalista. O que eles queriam? Que os militares tivessem ido para as ruas defender o governo? As forças são uma instituição de Estado. O erro deles, entre outros, foi ter tentado nivelar o Brasil por governos populistas como Bolívia e Venezuela, disse ao Estadão o presidente do Clube Militar, general Gilberto Pimentel. O trecho do documento do PT diz: fomos igualmente descuidados com a necessidade de reformar o Estado, o que implicaria impedir a sabotagem conservadora nas estruturas de mando da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, modificar os currículos das academias militares, promover oficiais com compromisso democrático e nacionalista, fortalecer a ala mais avançada do Itamaraty e redimensionar sensivelmente a distribuição de verbas publicitárias para os monopólios da informação. Abaixo é o mesmo parágrafo, só que é um print do documento oficial do PT. Aqui, ó, tá até o link. Resoluções sobre conjuntura. O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, reunido no dia 17 de maio de 2016 em Brasília, aprova a seguinte resolução política. Aquele parágrafo está na página 4 e o iniciozinho da página 5. Tá aqui, ó. Olha que a revista Exame tirou a informação. Só que olha só que interessante. Voltando aqui para a matéria da Exame. De acordo com o general Rômulo Bini, o ex-chefe do Estado-Maior de Defesa, o documento expõe total desconhecimento de como funcionam as forças. Eles queriam que os militares, militares que abaixassem a cabeça para eles, como se tivéssemos forças armadas bolivarianas como na Venezuela. Isso é um absurdo.
Embora as falas sejam de oficiais da reserva, o mesmo sentimento foi observado entre os oficiais generais da ativa, que não se conformavam com a forma como foram tratados pelos petistas. No texto de meia-culpa do partido, desde que o documento foi tornado público, ele se transformou em objetivo de discussões nas três forças. Na segunda, dia 16, quando o Raul Jungmann tomou posse como ministro da Defesa, ele elogiou exatamente o comportamento das forças durante uma das mais severas crises enfrentadas pelo país, lembrando que elas se mantiveram impecáveis e no limite de suas competências. No mesmo tom, o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Nivaldo Rossato, falando em nome das três forças, ressaltou que, acertadamente, as forças se desengajaram da política partidária, deixando para os políticos esse engajamento. Entra crise e sai crise, normalmente sempre tenta se colocar dessa forma mais institucional. Agora vamos voltar. Agora, enfim, vou trazer uns exemplos bem mais claros. Mas vamos ouvir aqui o senhor José Disseu mais uma vez. As escolas militares têm que ser escolas como todas as escolas, pluralistas, laicas, democráticas. Não pode ensinar a Guerra Fria, né? Ensinar, né, o inimigo interno, a doutrina de segurança nacional de novo, ensinar que não houve golpe, entendeu? Pode defender que não houve golpe, mas tem que ter alguém mostrando que foi golpe. Por que os militares têm que ser formados numa ideologia X? Quer dizer, os militares têm que ser formados como eles foram formados no capitalismo neoliberal pró-Estados Unidos? Mas é isso que interessa. O interesse nacional brasileiro é se alinhar com os Estados Unidos contra a China? Esse é o interesse nacional. O interesse nacional do Brasil é se alinhar com o Brasil, os interesses do Brasil. E aqui que está o grande ponto. Aqui está o principal, principalmente o principal ponto de toda essa confusão. Ontem saiu essa matéria da Folha de São Paulo, que ilustra uma coisa, e aí eu explico um pouco mais para vocês. É do Demetrio Magnoli, não é sobre eu concordar com ele ou não. A manchete é: a miragem do Sul Global. Nos círculos de política externa do governo Lula, prevalece a visão romanceada do eixo Sul-Sul. E, gente, o que acontece? A direita e a esquerda no Brasil, os polos aí que pelo menos existem hoje com seus representantes, que todo mundo conhece, quando você olha assim, a turma vai ligada a Bolsonaro, a turma ligada ao Lula, eles possuem alguns posicionamentos que são bem divergentes. Você vê, Bolsonaro ele se elegeu, deixando bem claro que ele iria mudar os rumos da política externa brasileira. Falou, não vou, né, manter contato com essa turma aí, tem essas ditaduras na América Latina, Venezuela, né, Honduras, Nicarágua, não quero relação com isso. Já a turma da esquerda, eles sempre pregaram uma integração na América Latina. O governo atual, inclusive, tendo para a Argentina, deve se encontrar com Maduro, deve se encontrar com o presidente de Cuba, deve reabrir a embaixada na Venezuela. Tivemos uma discussão que rendeu bastante discussão alguns anos atrás, 2 anos atrás, eu acho, começou em 2020, que foi a questão do 5G do Brasil. Vocês lembram o que estava sendo discutido naquele momento? Vocês lembram o que estava sendo discutido naquele momento? Grande parte da direita falava, aquela empresa ali nós não queremos. Qual era uma das justificativas? A segurança interna. A partir do momento que o Disseu fala o seguinte, ali as forças eles possuem uma certa ideologia, estão ali meio que ligados, Estados Unidos, neoliberal, etc, tudo mais. A turma da esquerda, eles chamam isso daí, eu falo para vocês algumas vezes, eles falam assim, o imperialismo, são os atlanticistas, como eles se referem, né? Inclusive eles pegam os termos atlanticistas ligados à OTAN, essa turma aí, etc, tudo mais, estão se juntando, é um bloco aí meio que hegemônico, que tenta tutelar, né? Eles usam essa parte também, tentam tutelar os estados, né, os países subdesenvolvidos, qualquer coisa que seja, querem manter a América Latina, né, o América do Sul sempre sendo como se fosse uma fazendinha deles, um centro de controle. E a tese da esquerda é que eles precisam fomentar a criação de uma nova ordem, uma nova ordem multipolar, onde outras vozes teriam força nesse debate. A turma do Brasil 247, eles realizaram uma espécie de congresso aí nos últimos tempos, eles chamaram diversas pessoas para opinar e sempre girava em torno disso. O atual ministro das Relações Exteriores, ele está familiarizado com esse tipo de discussão. O Celso Amorim nem precisa falar. Então, a partir do momento que você tem um grupo que está aí,
que tem força, que tem influência política, que diante de determinadas decisões pode tentar meio que melar, que isso, que aquilo outro, aí fala, cara, tá atrapalhando. Não tem nada como você aproveitar esse momento para conseguir realmente modificar, porque a esquerda ela possui uma agenda. Grande parte da direita acha ruim você, por exemplo, aderir à nova Rota da Seda, para o lado do Partido Comunista. Já tem pessoas influentes na esquerda, tem um economista aí de esquerda bem famoso, diz marxista ferrenho, ele diz que o governo atual, para promover o desenvolvimentismo no país, ele deve se aliar, né, numa espécie de G7 do Oriente, como eles chamam, uma união aí com a Rússia, os comunas, o Irã, um BRICS expandido, seria o G7 do Oriente, e aderir à nova Rota da Seda, para começar a fazer esse desenvolvimento da infraestrutura nacional, com apoio lá dos comunas. Vocês acham que, tendo uma estrutura ligada aí aos militares, isso ajuda ou atrapalha? Olha como, não só durante o governo Bolsonaro, mas vários governos, até questões ligadas à infraestrutura nacional, meio que elas são tocadas pelas forças. A partir do momento que elas, como a direita e a esquerda diz, né, eles possuem uma certa agenda, tem uma agenda, vai ficar ruim, né? Vai atrapalhar. O Sul Global é como eles definem, né? Essa turma que está aí, é o Sul Global contra os atlanticistas. Então, olha como a esquerda tenta resolver os seus problemas. Não é na gritaria, não é colocando o dedo na cara de todo mundo. Tem que fazer, tem que acontecer. Perceba como essa pauta é deles desde 1985. Não é para falar que eles estão errados, não. É a agenda ideológica deles. Desde 1985 estão esperando o momento para acontecer. Pega essa perseverança da esquerda e olha para a direita. A turma que ficava gritando, porque Bolsonaro não fez aquilo outro. Como se fosse apenas uma questão de decisão. Vai lá, Bolsonaro, usa essa caneta. A esquerda está aí desde 85 tentando, né, modificar essa superestrutura para adequar o projeto político que eles possuem, de país que eles possuem na cabeça. Eles não são assim, vamos derrubar tal pessoa, vamos remover. Não, eles não querem remover, eles falam em reforma. Vamos fazer uma reforma real, assim, uma reforma, mudança de leis, etc e tudo mais. Você vê, a direita, ela tem suas insatisfações também. No momento, a direita ela reclama muito das questões ligadas ao judiciário, mas a direita não fala assim, temos que discutir uma reforma no judiciário. Não, a direita tem que tirar isso, aquilo outro. Como se fosse, não. Tirou uma pessoa a resolver os problemas. Não é assim, gente. Não resolve assim. Não resolve assim. Você vê que a esquerda, ela possui um projeto, ela possui uma agenda, e ela olha os caminhos e vai indo. Muda um passinho. Espera o tempo que der. Ela pensa internamente, ela tenta identificar os problemas, como se melhorar uma coisa ou outra. Eu divido da esquerda, assim, acho que 200%. Mas eu tô aqui numa análise, né, do mérito dele. Fala, o caminho que ele tá seguindo faz sentido ou não faz? Existe uma organização ou não tem? Olhando todas essas notícias, essas movimentações, olhando esse discurso, que a esquerda possui de anos, vocês acham que foi, o Cid foi a gota d'água, quero mudar o Cid? Não. É muito mais, muito mais profundo. O objetivo é muito maior. Eles sabem onde eles querem chegar. Voltando para o documento lá do PT de 2016, tem umas coisas interessantes. Você aparece 3 parágrafos. Olha o que eles falam. Tem mais 2 depois. O avanço do movimento golpista, no entanto, somente poderá ser corretamente entendido se avaliarmos de forma autocrítica os erros cometidos por nosso partido e nossos governos. O fato é que não nos preparamos para o enfrentamento atual ao priorizarmos o pacto pluriclassista que permitiu a vitória do ex-presidente Lula em 2002 e a consolidação de seu governo nos anos seguintes. Aí ele fala, não esquecemos quando as lições mais relevantes da história brasileira, consolidada pelo PT em seus documentos dos anos 80, o capitalismo brasileiro, assentado sobre múltiplos mecanismos de superexploração do trabalho e preservação de estruturas arcaicas, gera forte antagonismo das oligarquias contra reformas capazes de alterar, mesmo timidamente, essas condições socioeconômicas. O PT entende, eles precisam mexer
nas estruturas, nas oligarquias que controlam o país, né? Você vê, ó, estruturas arcaicas, tem que mexer na estrutura. Tal pressuposto deveria ter norteado nossos 13 anos de governo, levando-nos a compreender que a hegemonia dos trabalhadores no Estado, ou seja, a hegemonia da esquerda no Estado e na sociedade, não depende exclusivamente ou principalmente de administrações bem-sucedidas. A esquerda não vai ficar no poder só porque governou bem, mas da concentração de todos os fatores na construção de uma força política, social e cultural capaz de dirigir e transformar o país. O sucesso não está num bom governo, mas concentração de força. E aí, mais uma vez, você entende a motivação por trás de reformas. Fazer um direcionamento. Força política, né? Você está na máquina, uma força social, principalmente é o terceiro setor, ONGs, institutos, observatórios, tudo mais, e a força cultural, as metanarrativas. Lá na página 7, mais 2 parágrafos interessantes que dizem tudo sobre o momento atual e talvez um prelúdio do que iremos ver nos próximos meses. Esse daqui eu acho que é muito bom, principalmente para a turminha liberal que fez o L. Diante da crise, o país foi colocado em uma encruzilhada. Acelerar o programa distributivista, como havia sido defendido na campanha de reeleição presidencial, ou aceitar a agenda do grande capital, adotando medidas de austeridade sobre o setor público, ou seja, responsabilidade fiscal. O país estava na encruzilhada. Ou segue o programa social, ou a responsabilidade social, ou a responsabilidade fiscal. O que é que o Lula anda falando recentemente? A questão da responsabilidade fiscal, ela está na mesa? Os direitos sociais, a democracia, mais uma vez na perspectiva de retomada dos investimentos privados. O governo enveredou pela segunda. Isso aqui é um texto sobre autocrítica. Ele diz, ó, o governo da Dilma enveredou sobre a segunda, sobre austeridade, né? Seguiu o grande capital. O ajuste fiscal, ou seja, a responsabilidade fiscal, além de intensificar a tendência recessiva, foi destrutivo sobre a base social petista, gerando confusão e desânimo nos trabalhadores, na juventude e na intelectualidade progressista, entre os quais se disseminou a sensação estimulada pelos monopólios da comunicação de estelionato eleitoral. Perdemos a base, perdemos a sustentação nas ruas porque não agradamos os nossos. Esquece. Olha qual foi o erro da Dilma. Foi a responsabilidade fiscal. A popularidade da presidente rapidamente despencou. As forças conservadoras sentiram-se animadas para buscar hegemonia nas ruas pela primeira vez desde as semanas que antecedem o golpe de 64. Isso daqui eu comento depois. Ele iria encaixar no vídeo de hoje, mas eu acho que por aqui tá bom. Aqui estão os links das principais matérias que eu usei. Não tem todos, porque tinha muita matéria que eu trouxe só de vídeo antigo, né? Ficar procurando o link. Mas perceba, gente. Olha como a direita, a esquerda, ela sabe agir de forma organizada, no longo prazo, com planejamento e dentro aí das suas possibilidades. Dentro aí das tais 4 linhas. Esperar um momento. Não vir de gritaria. Você vê essa convergência, né, de fatos. A mídia, classe política, isso, aquilo, outro. Olha só, pronto, chegamos lá. E ainda assim, aqui, foi uma mudança ou outra. Não necessariamente a gente vai ver uma grande reforma nos próximos dias. Não, é uma pecinha. Aí vai lá o Tomás e fala, pô, isso aqui tá meio chato aqui, tá meio chato acolá. Não sei se a mudança no Tomás é o suficiente para, por exemplo, você conseguir mudar os currículos, conseguir mudar os critérios de promoção. Não, às vezes não é. Mas nada se direciona, você começa aqui uma coisa a outra, fala, pô, a gente tem aqui um projeto, a gente hoje acredita, né, o governo atual, que precisamos fazer um alinhamento mais próximo ao BRICS expandido, né, o G7 do Oriente, não é esse caminho, queremos aqui a coisa, não quero que vocês fiquem jogando conta nos bastidores, nisso daqui, naquilo outro, etc, tudo mais, e a coisa vai se desenhando. Quem fica na análise, é o CID, é uma revanche, olha só, é uma análise muito superficial. É muito superficial. Por pior que você possa achar que a esquerda é isso, que é revanchista, é muito superficial. Eles possuem uma agenda.
A sua agenda, então, aí, eles estão tentando implantar a agenda deles. E é isso. Vou mandar os vídeos que eu dei play aqui no vídeo hoje, que às vezes o som não fica muito bom, no Telegram, o link tá aqui na descrição. Vocês podem dar lá da escuta do Odisseu. Mas é isso. Reflitam bem. Olhem para a direita. Olhem para os nossos deputados. Os deputados, inclusive, estão de férias. Hoje eu vi uma frase no Twitter que era assim, ó. A esquerda não tira férias. Mas a direita, né? Tá lá, né? Descansando. Para quando o recesso voltar, começar a trabalhar, né? E é isso. Fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, passa o nome no canal. Tem um botão de valeu, tem um Pedro na descrição. Sempre falo isso. Se quiser compartilhar o vídeo também, né? Não vai cair o dedo. E com fé em Deus, espero poder ver vocês amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!